O fã de anime tinha um sonho, ter todos os animes em simulcast logo depois do Japão em uma única plataforma, mas na hora de assinar era sempre priorizo esse ou aquele. Parecia impossível, mas tudo mudou. Tivemos um anúncio maravilhoso que elevou o anime a outro nível. Você não ouviu falar ainda? Funimation, Wakanim, Verve estão combinando as forças com a Crunchyroll. Agora tudo tá na mesma plataforma. É isso mesmo, com uma assinatura única na Crunchyroll no link aqui embaixo da descrição, vocês vão poder acessar o maior catálogo de animes oficial dessa internet. Mais animes dublados, legendados e muito conteúdo em um só lugar. Sim, os conteúdos das outras plataformas já estão neste momento sendo migrados para Crunchyroll e até março a previsão é de entrar até 80% de todo o conteúdo. Não tem mais dúvida, Crunchyroll é o lugar para você assistir anime. Inclusive, as exibições simultâneas dessa temporada de primavera vão chegar unicamente na Crunchyroll, então garanta a sua assinatura e aproveite o link da descrição para você ter 14 dias de acesso premium gratuitos, com direito ao catálogo inteiro que acabou de aumentar pra caramba, dependendo do plano em até 4 telas e até animes offline. Lembrando que por essa mesma assinatura do link, você também consegue acessar alguns mangás na Crunchyroll, então assistir animes com qualidade e rapidez está muito mais fácil. Agora você não tem desculpa para perder os próximos episódios. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje vamos comentar logo o episódio 85, mais um domingo de Attack on Titan, dessa vez com luta de titã, com direito a Anne, titã fêmea, finalmente aparecendo depois de anos num cristal, e uma luta que só começou e tem tudo para ficar cada vez mais trágica e sangrenta na semana que vem. Faltam 2 episódios pelo visto, e este episódio continuou com o ritmo de adaptar um capítulo do mangá. Episódio 85 então adaptou o 128 do mangá e a gente tem a expectativa, como já era dito em alguns rumores, de acabar no capítulo 130. Diferente de algumas pessoas, eu não acho isso ruim, eu acho que o 130 tem um excelente gancho, mas eu vou falar disso no vídeo da semana que vem, então já me siga aqui e também @xgabixavier nas redes sociais, porque eu vou de novo pegar algumas perguntas e comentários de vocês lá no Instagram, então já me segue logo pra participar. Então, esse episódio Traidores, ele mostrou o começo da ação da aliança, o momento em que eles tiveram que entrar em atrito, se colocarem na posição de traidores, porque eles acreditam que estão fazendo algo pelo bem maior, ou é isso que eles colocam na mente deles o tempo todo, para que eles consigam, inclusive, efetivamente matar ex-aliados. O episódio começa com a Randy e o Magaf, que são, de qualquer forma, os líderes desses grupos tão distintos, os guerreiros e os soldados de Parades, e eles dois estão olhando como os jaegeristas tomaram conta do porto, porém, a Randy acredita que eles não têm completa certeza sobre as ações da aliança, se existe mesmo uma união entre eles e Marley, se eles estão ainda na ilha, se eles já foram embora, se eles querem o hidroavião dos Azumabito ou não. E sim, eles querem o hidroavião, porque vamos lembrar, é um avião feito pelos engenheiros de ponta de Azumabito, utilizando um combustível fóssil que tem só em Parades, uma tecnologia que permitiria que eles voassem e chegassem exatamente onde o Eren está, se a Helena abrisse a boca e ajudasse eles a localizar o ponto central do Eren. Apesar de parecer fácil você localizar um bando de titã lá de cima do céu, vamos de novo lembrar que são milhares de colossais num oceano de possibilidades, e ainda que a fumaça indique que eles estão indo em direção a Marley, pode ser que parte dos titãs estejam indo para essa direção, outros estejam indo para outro continente, então eles precisam ter certeza, porque não pode ter erro. Eles precisam chegar no Eren, mas para isso eles precisam do hidroavião. E segundo a Randy, o Flock deve ter mantido o hidroavião pensando que se ele tomar conta dos Azumabito, que estão realmente sob o seu poder, a Kyoma embaixo da sua arma, ele mantém os engenheiros que são muito importantes para criar e manter qualquer tecnologia como essa, e o hidroavião levaria décadas para ser reconstruído. Então, a princípio, se não tivesse nenhuma ameaça realmente comprovada de alguém usar isso para chegar no Eren e parar o estrondo, que o Flock e os jaegeristas definitivamente não querem, ele não ia se livrar de algo que era tão poderoso e tão útil. Então eles precisavam de um plano para chegar nesse avião sem a chance dele ser destruído antes. Só que existe um embate entre essas pessoas, porque mesmo depois da reunião de sopinha da Randy na noite anterior, todo mundo encheu o buchinho, ficou mais calmo, pelo menos o Jean, né, deu uma extravasada depois de acabar com a cara do Rainer, as tensões resolvidas, mas as discordâncias continuam. Cada um tem um método de agir, porque vou continuar batendo nessa tecla, todo
todos querem parar o estrondo, mas por motivos levemente ou muito diferentes. Isso a gente tem que dividir bastante pra não achar que eles são uma turminha do barulho super amigos, não nesse momento, não até agora. Se o Levi estivesse em ação, as coisas seriam muito mais fáceis, mas não estando, porque Isayama quebra o Levi em vários pedaços nos momentos mais propositais possíveis. Os planos precisam ser milimetricamente traçados. Pela Annie, por exemplo, ela chegaria lá atirando e esmagando todo mundo, porque não tem dó de ninguém. A Annie é muito mais fria, inclusive na cena de tortura ou quase tortura da Helena. Se você parar pra olhar a carinha de cada um, o Raina do lado da Annie tá chocado, ela tá sem nenhuma expressão, só que ela sabe, ela também não é burra e ela tem uma certa sensibilidade, no mínimo pra dizer para Mikasa, Connie e Armin que ela sabe que eles não estão dispostos, a princípio, em meter um tiro na cara de qualquer um antes de uma tentativa mais pacífica. Mas que tentativa mais pacífica poderia acontecer? Só que a Annie, apesar de impulsiva e não ter nenhum problema com violência, ela também não mede algumas consequências. A própria Pieck, que é muito mais racional, embora também não morra de amores por ninguém ali da ilha, ela fala pra Annie que, por exemplo, os Azumabito, eles precisam ser poupados, sim. Não é só porque eles são meio parentes da Mikasa. Na verdade, eles têm o conhecimento da tecnologia necessária para colocar o hidroavião no ar. Sem essa tecnologia, sem a manutenção, sem os engenheiros de Hizuru, esse hidroavião é só um navio com asa. Acabou. O Onhyokopon, ele fala, se ele estiver no ar, eu até consigo pilotar. Só que o certo, que era planejado, era os engenheiros fazerem uma manutenção antes de colocar ele no ar, abastece, deixa no ponto certinho e existir um treinamento, inclusive, para mostrar como vai acontecer. Não podendo treinamento, a gente pula essa parte, mas no mínimo a manutenção e, sei lá, ligar todos os botões, colocar os negócios nos eixos, isso precisa rolar. E quanto tempo isso demora? Não sei, mas é um tempo considerável e a gente precisa que os engenheiros estejam lá, sem o que impedia ou colocar uma bala na cabeça de cada um. Então é uma missão praticamente impossível, principalmente se as pessoas não estiverem dispostas a entrar em atrito. A Randy, entretanto, lá em cima, ela desce com uma emergência dizendo que a humanidade não tem tempo de esperar ou de pensar em mais possibilidades ou dela preparar mais uma sopinha que talvez ela gostaria de fazer, porque ela acabou de olhar pro céu lá em cima com uma gafe e ficou chocada, porque com o céu limpo ela conseguiu observar bem o horizonte e as nuvens, ou melhor, a fumaça acima da cabeça dela. E observando o trajeto dessa fumaça, que é a fumaça dos colossais, ela conseguiu traçar a direção daquilo e mais ou menos, sei lá como, ela é cientista, ela é inteligente, ela sabe dessas coisas, mas ela conseguiu ver que a velocidade está muito acima do esperado e talvez, inclusive, os colossais já estivessem chegando no Nordeste, nas praias nordeste de Marley, já pisoteando e nesse instante massacrando pequenas casas e pessoas que já morassem lá. E isso bate um desespero muito claro no rosto dos guerreiros que têm família em Marley, não ali no Nordeste, não na ponta, mas mais pra dentro, no gueto de Libério e também, claro, no Magá. O Magá fica possesso e nessa hora ele não segura, ele desce e vai pra cima da Helena numa cena que foi muito mais dramática e impactante, apesar de rápida, do que no mangá. No mangá eram 2 quadros, a gente vendo que o Magá sentou ali o pé na Helena e quase sufocou ela, mas no anime isso durou uns segundos a mais, que foram importantes porque com o close no rosto da Helena você quase sufocou junto, eu pelo menos. Eu vi aquela lágrima descendo no rosto dela, o rosto inchando, ela não conseguindo respirar, o braço fazendo crack enquanto ele tava ali decidido a quebrar e a torturar. Só que a Randy que fala, não, chega, o Onhyokopon também não tem tempo pra essa tortura. E a Helena agradece, dessa vez fala que quer viver pra observar o que vai acontecer e se eles garantirem então a vida dela, depois, lá no hidroavião, aí sim, ela falaria onde ela, teoricamente, sabe que o Eren está. Ou pra onde ele, independente do seu grupo de colossais, está indo. E o Magaf, ele tem uma girada de chavinha, acho que não só porque ele vê que ele precisa dar o braço a torcer para que as coisas caminhem, mas também tem um ponto importante que é quando ele olha para Gabi. Quando a Randy desce com a notícia de que a fumaça tá mostrando que Marley já tá sendo destruída, a Gabi ela sobe. Talvez por um desespero de ver realmente se isso tá acontecendo, talvez por um impulso que a Gabi sempre teve de tentar resolver as coisas sozinha, mas o importante é que o Magaf, mais de uma vez no episódio passado, quando ele estica a mão pra Gabi, ou várias vezes quando ele abraça a Gabi contra todos os protocolos do exército de Marley, porque viu que ela sobreviveu depois de alguma das várias batalhas que ele estava do lado dela. Tudo isso mostra que ele tem um vínculo muito maior com essa nova geração de guerreiros que ele estava treinando. E ele olhar pra Gabi mais uma vez, desesperada ao saber que a família dela tá correndo um risco maior do que ela pensava, muito mais rápido do que ela imaginava, isso faz com que ele volte, deixe todas as armaduras pra lá, vire pra Mikasa, Connie e Armin e fale, desculpa por ontem, eu falei um monte de coisa, porque na reunião da sopa ele só acusou, ele só chamou de demônios, ele não
não deu nenhuma meia-culpa do que estava acontecendo, e ali ele fala coisas que são muito relevantes e que a gente não pode deixar de lado. Ele não só admite que ele realmente conduziu por Marley várias chacinas, aniquilando povos, inclusive eldianos, transformando eldianos em titãs, seja racionais, os guerreiros para lutar por Marley, ou irracionais, que eram usados como bombas, como armas. Ele contribuiu para um governo que com certeza foi muito monstruoso, tanto quanto aquilo que eles diziam querer combater. E ele também vira para os guerreiros e fala que eles não precisam carregar o peso do mundo, como tem sido há tanto tempo, se sentindo culpados por tudo que eles fizeram amando de outros, como amando dele, Magath. E fala que, acima de tudo, a importância daquele grupo é preservar a história e os erros que eles cometeram, porque só sabendo e reavaliando os erros que eles teoricamente não seriam cometidos no futuro. Apagar tudo, como o Eren está fazendo, é tirar a oportunidade das pessoas reconhecerem erros como ele está fazendo e assim garantir que eles acontecerão de novo e de novo e de novo no futuro. Ele se curva numa posição que, até se a gente olhar em questão de cultura japonesa, que apesar de não ser o Japão, aquilo ali foi escrito por um japonês, ele se curva completamente num ângulo de 90. Isso quer dizer que ele ficou completamente assim, submisso, se colocando com a cabeça completamente para baixo para dizer desculpa por isso e peço que só dessa vez vocês virem pro outro lado e deixem a gente fazer o que precisa fazer, que o que eu entendo nessa cena é deixem a gente matar quem tiver que matar, a gente suja a mão de sangue e vocês só olhem pro outro lado dessa vez. Porque na conversa anterior, entre a Anne e eles, a Anne ficou discutindo que ela queria atacar e que eles queriam tentar evitar, porque o Connie diz, não faz sentido eu querer salvar pessoas, eu tô fazendo isso pra salvar a humanidade e vou começar massacrando pessoas aqui na ilha. Tirar vidas pra salvar outra. E a Anne fala, vocês não são como a gente. Anos atrás, vocês não teriam invadido as muralhas e quebrado tudo e matado as pessoas e... Aí o Ragnar para e se lembra, no meio desse assunto, da conversa dele com o Eren, lá embaixo, logo antes da declaração de guerra, que o Eren vira pro Ragnar e fala, agora eu percebi que eu sou igual a você. E independente do que o Ragnar pensou, que podem ter várias interpretações, pela atitude do Ragnar depois de ser exatamente o contrário do que ele foi anos atrás, antes de entrar nas muralhas de Parades, o garoto que levou seus amigos à força praticamente para uma missão simplesmente porque ele queria a honra, simplesmente porque ele não queria voltar para Marley perdedor e culpado pela perda de outro titã, inclusive, ali ele fala, não, vocês ficam. Deixa que a gente vai. Nós nos sacrificamos, vocês não precisam participar disso. É a Rhaenyra tentando quebrar uma corrente que o Eren continuou. Só que o Armin, como fala pro Magath, ele não quer ficar com a mão livre de sangue se ele tem como contribuir. Se ele acha que precisa agir, e de fato, se eles não agirem juntos, nem com o poder de alguns dos 9 titãs, talvez fosse possível eles quebrarem toda essa estratégia dos Jaegeristas com conhecimento, posição e armas que eles têm, inclusive para derrubar titãs. O que eles fazem é o seguinte, um grupo das crianças necessitados, basicamente, Levi quebrado, porém já acordado, observando tudo, se recupera muito mais rápido do que o comum, porque é um Ackerman, mas ainda tá muito quebrado. As crianças, Gabi e Falco, ainda que Falco tenha um titã, vamos lembrar que, em tese, ele nunca o usou, ele pode ter uma transformação sem controle, ele pode não conseguir ser útil, então, a princípio, eles deixam as crianças, incluindo Falco, lá longe. A Pi, que é o único titã que fica, até porque ela não é útil, muito útil em batalha sem o seu equipamento, a sua armadura, que era pilotada por outras pessoas. O Nyankopon, que é fundamental que esteja vivo porque ele vai pilotar o hidroavião. E a Helena, que só tem que ser mantida viva porque ela é uma pessoa, teoricamente, com uma verdade sobre o Eren, que é fundamental para encontrá-lo. O Armin e o Connie seriam as iscas teatrais que tentariam convencer o Floch de que eles estão perseguindo o Titã Quadrúpede por aí, enquanto Mikasa ficaria posicionada ali perto do prédio do Floch, Randy, Magath e Jean entrando escondidos para tentar também chegar nos Azumabito. E por isso que Connie e Armin fazem aquela entrada teatral com cavalinhos dizendo estamos cavalgando há dias, tentando chegar no quadrúpede, ele matou Nyankopon e Jean, e a gente precisa pegar agora o hidroavião, porque é só esse jeito que a gente vai conseguir pegar esses titãs, porque o Ragnar fugiu também com a quadrúpede, então vamos lá pegá-los. Então o Floch manda os engenheiros de Azumabito pro hidroavião, que o Connie, de repente, sim, do nada, vê que está lá no porto. Então eles vão correndo, nem olham pra trás,
atrás, nem deixam o Flock responder praticamente, porque quanto mais perguntas surgir, mais chance da mentira ser revelada, mas não adianta tanto. Antes da gente falar da cena lá dos explosivos, com 2 personagens que são da turma de cadetes, eram da turma 104 de cadetes, sim, caso vocês não tenham reconhecido, vamos falar sobre Azumabitos, ou Kiyomi e Flock. O Flock, ele tá controlando a Kiyomi, realmente como a Randy supôs, porque primeiro eles são úteis, são engenheiros que a princípio podem ser mantidos, pelo menos alguns deles, né? A gente vê que logo que a cena começa lá dentro do prédio, 2 já foram mortos a sangue frio e são arrastados, deixando aquela trilha vermelha de sangue, mas se alguns sobreviverem, incluindo Kiyomi, eles podem ser úteis para pilotar hidroavião, para construir outras coisas, então a princípio Flock mantém pelo menos algum grupo deles ali com vida. Só que a Kiyomi, ela mostra que o sangue da Mikasa, frio, inclusive cheio de força, não veio só dos Ackerman, porque ela se mantém passiva. Ela fica tranquila, mas com a respostinha na ponta da língua. Porque o Flock olha pra destruição, pra fumaça e diz, olha, não existiu nenhum outro dia no mundo em que as coisas foram tão reconstruídas drasticamente como tá acontecendo agora. E a Kiyomi diz, não sei que novo mundo que você tá tentando achar que vai acontecer. Porque o que tá rolando é só que vocês estão diminuindo o mundo ou diminuindo a humanidade, mas os conflitos não vão acabar. As pessoas continuarão se matando nesse pequeno espaço de terra que vocês vão sobreviver. Isso é verdade. A gente já vê agora que os conflitos continuam existindo. Como até o próprio Irving, outros personagens dessa história já falaram, enquanto existir o ser humano, até a própria Helena fala disso. A violência vai existir, egoísmo, diferenças de crenças, diferenças de ideologias ou de ambições, isso tudo vai levar as pessoas a entrarem em conflito. E existindo, mais uma vez, como eu já falei aqui também, o poder de titãs no meio dessa questão, inevitavelmente acontecerão inclusive massacres, como aconteceu 100 e tantos anos atrás na Guerra Titã. Uma guerra entre titãs originais de Eldianos contra Eldianos. Mas enfim, o Flock diz que já percebeu isso, mas que ele também entendeu que cada um tem que ocupar o seu lugar, e o lugar dele aparentemente é aquele em que ele está, e que a Kiyomi tem que ficar quietinha, entendendo qual é o lugar dela pra continuar viva. E quando ele faz menção de dar um tiro na cabeça dela, que é quando chegam os 2 fazendo teatro, e o Flock, quando escuta tudo aquilo, fica boquiaberto, e depois ele fica andando de um lado pro outro, tentando entender, porém não conseguindo acreditar na narrativa daqueles 2. Só que enquanto ele duvidava, Connie e Armin, como eu disse, chegaram perto de onde estava o hidroavião, que estava coberto de explosivos, e esses 2 que estavam defendendo o hidroavião, como eu disse, eram ex-companheiros da turma de cadete. Das e Samuel, eles aparecem na primeira temporada, eles são figurantes, mas inclusive o Samuel, ele faz referência nesse episódio a uma cena em que a Sasha rouba carne, e eles juntos, novinhos, falam de depois ter mais carne, mais terras para conquistar, e por isso que enfrentá-los ali, por isso que mentir para eles e terem o tempo todo o risco iminente deles precisarem combater e matar um ao outro, deixa Connie e Armin e o Daz e o Samuel também muito tensos. Porque os 2 não conseguem acreditar muito na historinha, ou pelo menos acreditam, mas ficam ressabiados, porque já estava rolando o papo de que eles tinham se aliado a Marley. O Armin até consegue convencer mais ou menos o Daz a tirar o detonador, desvincular dos explosivos, mas não definitivamente a ponto dele deixar os 2 ali ficarem com o hidroavião, porque as coisas estão estranhas. Não houve nenhuma ordem do Flock, o Flock ainda não mandou os engenheiros Azumabito, e o Armin e o Connie estão com cara de culpados, de sem graça, não tem jeito, a situação é estranha, a cada instante as coisas podem mudar, e as coisas mudam. Porque lá dentro onde está o Flock e a Kiyomi, o Flock, ele não tá acreditando na história, e quando ele faz um gesto para ameaçar mais um engenheiro da Kiyomi, porque já que existe o risco dessa galera querer usar o hidroavião para parar o Eren, vamos destruir todos os engenheiros, porque aí o avião não vai pro ar, e ninguém vai conseguir pegar esse avião, a gente explode tudo, e aí a Kiyomi, ela não deixa. A gente vê mais uma vez a direção do anime criando suspense, que pra mim foi muito bom, porque no mangá é tudo um quadro depois do outro, você não tem nenhuma expectativa do que aconteceu lá dentro com o Flock. A gente escuta 3 tiros, vê uma cadeira sendo jogada, embora você possa adivinhar, pra mim vem com muito mais impacto ver os 3 tiros, dá aquela tensão de deu ruim lá dentro. Depois a gente vê o Flock no chão, com a Kiyomi segurando o seu braço. A gente vê que a Kiyomi, mais uma vez, é uma velhinha, mas é uma velhinha braba, que ela vai pra cima do Flock, e mesmo com qualquer risco de morrer, ela fala, eu vou morrer, mas eu vou cair lutando. E ela depois é salva pela Mikasa, que chega pela janela de uma forma épica, e a gente vê que a Mikasa, quando entra, ela vai nocauteando um por um, mas ela não mata. Ela joga a cabeça de um com uma arma na frente, mas naquele instante a Mikasa não tem o impulso, por exemplo, de matar. Quem
já tá muito mais pronta pra atirar e matar nas pessoas é a Randy, que já precisou matar, inclusive, pra defender o corpo quase moribundo do Levi, e ela tá muito mais certa do que precisa fazer. Por isso que quando eles estão fugindo, porque a Mikasa mesmo diz, vambora rápido, porque eles vão jogar a lança do trovão, já que o Flock consegue escapar e gritar pra todo mundo que eles são traidores. Quando eles estão descendo as escadas, a Kiyomi grita a Mikasa, ela até dá um impulso na parede belíssimo pra atacar o pessoal, mas eles são abatidos por Magath e Randy, que atiram pra matar, pra não ter nenhum erro, e eles descem pro porão. Apesar de descer pro porão, como a Kiyomi diz, pareça ser uma estratégia sem nenhum propósito, porque eles vão ficar presos num buraco, a verdade é que eles queriam estar no local mais distante e seguro pra batalha que aconteceria lá em cima, pra que os titãs conseguissem fazer o que eles precisassem sem precisarem se preocupar com seus aliados, e é isso que rola. Lá fora, o Flock não tem muito tempo de perceber o que vai acontecer quando chegam finalmente Ragnar e Anne subindo pra se transformarem em dois titãs que no presente é a primeira vez que a gente vê eles atuando juntos, e os dois se transformam e a Anne não perde tempo. Ela realmente é bem mais sangue frio nesse sentido, ela esmaga pessoas, a gente vê em primeiro plano na tela, a gente vê ela chutando pessoas também em primeiro plano na tela, a gente vê o Ragnar e todos eles explodindo, aí sim, pessoas que a gente não sabe o nome, mas acabando com todos, enquanto a Anne tá sempre segurando a nuca, porque ela sabe muito bem que existem lanças do trovão, que pra ela, inclusive, seriam fatais se fosse um tiro certeiro na sua nuca. Mas será que só os dois serão suficientes? Vamos lembrar de novo que até pro Ragnar as lanças trovão são muito perigosas, e Mikasa, por exemplo, tá lá embaixo no porão, aparentemente fora da luta. Levi tá olhando tudo que tá acontecendo, é o momento em que a Helena vira pra ele e diz, a humanidade sempre tem essa violência dentro de si, não é mesmo, capitão? E o Levi pensando, queria ser violento, mas não tô vendo a minha isca aqui. Mas a situação continua trágica. Eu gostei que o episódio, ele deu bastante emoção pra cena ali perto do hidroavião. Eu não me emocionei de nenhuma forma lendo o mangá. Assistindo ao anime, honestamente, eu me emocionei. Porque a gente conseguiu sentir, pelo menos eu consegui sentir muito do sofrimento do Connie e do Armin. E em retrospectiva, também entender o sofrimento do Bertold e do Ragnar, por exemplo, quando eles precisaram matar outras pessoas já sabendo quem eram aqueles imparades, já sendo amigos, já tendo aquele conflito de fazer as coisas pelo bem da humanidade, mas matando inocentes ou matando pessoas que eles não gostariam de matar. Quando o Flock dá o aviso, o Da já começa a ligar os explosivos de novo, e o Armin faz um gesto pra ir pra frente, e o Samuel não hesita e dá 3 tiros. Não são 3 tiros fatais, ele recebe 2 tiros no tronco e um aqui no rosto, que não pega no seu cérebro, mas ele cai muito ferido, e ele precisa de um tempo pra se recuperar. E o Armin, acho que além de tudo, ficou muito chocado com o que aconteceu. O Connie não foi diferente. Só que o Connie, nessa confusão, ele parte pra cima do Samuel, enquanto o Das tá tentando ainda ligar os explosivos, e eles ficam lutando freneticamente. Só que quando o Armin, ele consegue se mover e ir pra frente do Das, o Das coloca uma arma na cabeça do Armin. E o Connie, já sabendo o que podia acontecer, e cada instante ali é rápido, mas eu acho que a trilha é muito alta, e tudo que tava acontecendo, os closes, as lágrimas, todo aquele sofrimento pra mim foi muito impactante. Por mais que eu saiba quem são esses dois, também não tenho nenhum sentimento por eles, mas pra mim, de novo, essa cena é uma forma da gente entender conflitos de outros personagens pra além desses dois também, e como a guerra é muito cruel, como nenhum deles estava querendo participar daquilo, nem o Connie, nem o Armin, nem o Samuel, nem o Das. Eles estavam todos eles fazendo o que achavam que era o certo pro grupo majoritário que eles queriam proteger, fosse a ilha, fosse fora da ilha, por intuitos que fossem, os dois grupos estavam achando que faziam as coisas certas, e por isso pessoas que, em essência, às vezes nem são ruins, elas morrem. E isso é a faceta da guerra que a gente fica vendo em várias cenas de Shingeki, que machuca, sabe? Que me deixa triste. Por isso, pra mim, essa cena foi triste. E o Armin lembra do Bertold falando exatamente isso. Que alguém tem que ter a mão suja de sangue, alguém precisa agir. E o Bertold era aquele que agiu, o Armin não é assim. O Bert, inclusive, era mais que o Ragnar. Era aquele que era mais centrado, mais sensato, mais cabeça no lugar. O Armin, ele não consegue. Você vê que ele tenta ir pra frente, mas ele tá ainda tentando discutir, não atacar, ele não faz nenhum movimento pra matar. Quem faz é o Connie, pra salvar o Armin. Na balança daquele instante, no fervor do momento, na necessidade do que ele achava que era o correto, ele dá um tiro na cabeça do Das, vira pro Samuel, que tá chorando. E honestamente, Samuel, nunca nem te vi depois de tanto tempo, mas eu sofri por você. O anime fez que eu sentisse isso, e eu sofri mesmo, vendo o Connie chorando e o Connie dando tiro, ele dá mais de um. Sabe aquele desespero que a gente vê tanto em filme mesmo, que é a pessoa dando vários tiros porque assim, deixa explodir, deixa esvair. Ele grita porque ele não queria fazer, mas ele precisa. E aí a cena fica visceral, fica dolorida. Eu acho muito triste o que tá acontecendo, apesar de entender. E sim,
eu aqui no conforto da minha casa apoiar a paralisação do estrondo, todos esses caminhos pra chegar nisso ou pra tentar chegar nisso são cruéis. São mesmo. Mas as coisas estão só começando. A gente termina com esses tiros tão dolorosos, essa cena tão impactante, sabendo que existem 2 titãs ainda lutando. Será que 2 titãs com tanta gente agora já treinada a lutar com eles, com lança-trovão, eles vão ser suficientes? Será que eles vão conseguir fazer os engenheiros chegarem nesse hidroavião e colocar ele pra andar de alguma maneira? Será que esse plano tão cheio de furos tem alguma chance de dar certo? Muita coisa ainda pode acontecer em 2 episódios, então espero vocês em todos os próximos vídeos. Eu fico olhando pra lá às vezes porque eu tô vendo o tempo, porque eu sempre falo demais, inclusive estou rouca. Espero vocês me sigam em @xGabiXavier, porque eu quero ver vocês participando e voltando na semana que vem, provavelmente terça, pra gente falar um pouquinho mais do que aconteceu até agora. Espero vocês. Tchau!